Boa noite. Uma padaria de Belo Horizonte foi interditada depois que um cliente encontrou larvas em uma pizza. A vigilância sanitária encontrou muita sujeira no local também. E acreditem, essa é a terceira vez que o estabelecimento é fechado. A padaria fica no bairro Floresta, região leste de Belo Horizonte. O estabelecimento recebeu adesivos indicando a interdição. De acordo com o gerente da vigilância sanitária, o órgão foi acionado por um cliente que encontrou larvas em uma pizza. Eles comeram um pedaço de pizza, quando estava na metade da pizza, eles detectaram várias larvas. E aí eles acionaram a polícia militar. Fotos feitas no local mostram alimentos contaminados e a condição precária da cozinha. Chegando aqui, detectamos a pizza com vários pedaços de larvas e a cozinha, a sala de manipulação com muita sujidade, com muitas irregularidades e também um salão de venda, aonde nós interditamos a casa e autuamos o cara no valor de mais ou menos R$6.000. O que chama a atenção é que o mesmo local já foi interditado outras vezes. Essa casa já foi interditada por 2 vezes, já foi autuada por 2 vezes, que a gente chegava, detectava que as irregularidades tinham sanadas, a gente reabria a casa, mas posteriormente o proprietário, o gerente, não sei por qual razão, voltava de novo a todas as irregularidades, conforme sujidade, conforme objetos inadequados na sala de manipulação e no salão de venda também. Mais um feriado violento nas rodovias mineiras. 38 pessoas morreram em mais de 600 acidentes nos últimos dias aqui no estado. Nas rodovias estaduais, 18 pessoas morreram e 297 ficaram feridas durante o feriado da Proclamação da República. Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Militar Rodoviária. De acordo com a corporação, 335 acidentes aconteceram entre os dias 14 e 18. 52 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Já nas rodovias federais que cortam o estado, 20 pessoas morreram, 214 ficaram feridas nos 342 acidentes que aconteceram entre quinta-feira e domingo. O balanço teve números inferiores aos registrados na Semana Santa, o último feriado prolongado. Houve redução de 26% no número de mortos e, ao todo, 19 pessoas foram presas dirigindo alcoolizadas. O presidente do Supremo Tribunal Federal pode expedir a qualquer momento mandados de prisão para mais 7 condenados do Mensalão, 2 deles aqui em Minas. Então vamos falar ao vivo com o repórter Jax Leal, que acompanha toda essa história direto da Polícia Federal aqui em Belo Horizonte. Boa noite, Jax. Boa noite, Monique. Boa noite a você de casa. Pois é, Monique, caso o presidente do Supremo Tribunal, o ministro Joaquim Barbosa, peça, então, seja expedida por parte dele esses mandados, serão presos o ex-dirigente do Banco Rural, Vinícius Samarani, e também o advogado e ex-sócio de Marcos Valério, Rogério Tolentino. Samarani foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos, 9 meses, 10 dias em regime fechado e deverá também devolver aos cofres públicos a quantia de R$598 mil pelos crimes de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Já Rogério Tolentino, se for preso, ficará em regime semiaberto por ter sido condenado a 6 anos e 2 meses de prisão. Com os 2 mandados, caso os 2 mandados sejam mesmo expedidos, os 2 mineiros devem se apresentar aqui na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte e, a rigor, como ocorreu na última sexta-feira, devem também ser encaminhados para a sede da Polícia Federal em Brasília. E por falar sobre os réus que já estão presos em Brasília, também temos novidades. Os advogados de José Roberto Salgado já entraram com pedido de transferência do réu aqui para a capital mineira. Já os defensores do ex-empresário Marcos Valério, do ex-deputado Romeu Queiroz e da ex-dirigente, ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, afirmaram que avaliam elementos necessários para entrar com pedido de transferência aqui para Minas Gerais. Já os advogados de Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos nos informaram que aguardam a definição de qual presídio os réus irão cumprir as respectivas penas para então pedirem a respectiva transferência para o estado de Minas Gerais. No caso de Cristiano Paz, um outro réu também que foi preso, nenhum advogado dele foi encontrado para falar sobre o assunto. Voltamos ao estúdio com você, Monique. Muito obrigada, Jax, pelas informações e bom trabalho. Obrigado. E ainda continuando falando sobre esse assunto, tumulto e expectativa marcaram os últimos dias aqui em Minas. Desde a ordem de prisão até a viagem dos 7 réus do Mensalão de Minas para Brasília, foram menos de 24 horas.
A movimentação na porta da Polícia Federal em Belo Horizonte no sábado começou logo cedo. Parentes levaram roupas e alimentos, mas saíram sem conversar com os jornalistas. Os advogados dos condenados também estiveram na sede. O defensor de Ramon Hollenbach questionou a ordem de prisão para os 12 presos. O que eu acho que o que houve é que o presidente do Supremo não acatou a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que por 6-5 disse que quem tem as penas questionadas aguardaria o julgamento em liberdade. Já o advogado do réu, Cristiano Paz, estuda se vai recorrer da decisão. A gente ainda aguarda o conhecimento a respeito da decisão do ministro Joaquim Barbosa, a respeito dos limites da delegação, o que realmente ele delegou ao juiz da execução de Brasília. Essa informação a gente ainda não tem, até para poder pleitear uma eventual transferência dele para cá. 2 dos 7 presos são ligados ao Banco Rural. O defensor da instituição prefere apostar no resultado dos embargos infringentes. A decisão do Supremo foi de fazer a execução imediata das penas naquilo que não tinha sido objeto de recurso. É algo inusitado, porque no caso do Zé Roberto Salgado, por exemplo, ele embargou a decisão. Então, vamos entender porque só veio o mandado de prisão para cá, não veio a decisão do ministro Joaquim Barbosa relativamente ao decreto de prisão. Os presos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para fazerem exames de corpo de delito. Na saída, houve tumulto e os policiais tiveram trabalho para conter a multidão. Populares revoltados deram tapas e socos na van que levava os 7 réus. Com cartazes, eles exigiam mais justiça no país. Menos de 1 hora depois, os réus foram levados para o aeroporto da Pampulha, onde permaneceram um tempo até embarcarem na aeronave. De lá, seguiram para Brasília. Às 23 horas, desde a ordem de prisão dada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, até a viagem para a capital do país, foram marcadas por confusão e expectativa. Na sexta-feira, a primeira a se apresentar na Polícia Federal foi Simone Vasconcelos, ex-diretora financeira de uma das agências de Marcos Valério. Minutos depois, chegou Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério. Com uma diferença de 20 minutos, foi a vez do ex-deputado Romeu Queiroz. Já era noite quando Cátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural, se entregou. A chegada mais esperada só aconteceu por volta das 9 horas. Marcos Valério, apontado como operador do mensalão, estava acompanhado do advogado. Depois foi a vez de Ramon Hollenbach, sócio de Valério. O último a se apresentar foi José Roberto Salgado, ex-dirigente do Banco Rural, perto das 11 da noite. E para falar sobre as prisões dos réus do mensalão, eu recebo aqui no Jornal Band Minas o juiz federal João Carlos Maier. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Monique. Prazer estar aqui. Doutor, a gente pôde ver que os advogados dos réus estão contestando muito essas prisões, né? As pessoas não têm dúvida, né? Mas existe ainda algum recurso que eles podem entrar para poder diminuir essas penas ou evitar que alguém seja preso? E quais os próximos passos também depois dessas prisões? Agora não é a hora mais para falarmos de recurso, né? O julgamento está nessa parte encerrado, né? Houve a certificação dos trânsitos em julgado que permitiram as prisões e o Supremo não admite habeas corpus contra atos de seus próprios ministros. O que vai acontecer é que vão ser feitos pedidos e esses pedidos vão ser apreciados, né? Ou pelo ministro Joaquim ou pelos juízes das varas de execução penal, né? Para onde eventualmente essas pessoas, esses presos, sejam encaminhados. Vai depender tudo de dos fatos agora que nós vamos tomando conhecimento, do nível de delegação que ele vai conceder a esses juízes. E uma outra dúvida também, doutor, é essa demora aí na definição para onde serão levados esses presos, né? Agora eles estão em Brasília, né? Isso dá uma brecha para os advogados aí tentarem mudar, né, essa defesa dos réus. Por que eles foram levados todos para Brasília? Olha, na minha opinião, isso foi uma grande jogada de mestre do ministro Joaquim, porque ele, ao mesmo tempo que ele indicou que ele se colocou na posição de protagonista da execução dessas penas, já indicando que, embora haja uma delegação, né, a juiz ou juízes de execução penal, ele observará, né, cada uma dessas decisões e, inclusive, podendo modificá-las. Levando essas pessoas para Brasília, ele garantiu que todos eles, já de início, né, possam estar enquadrados dentro dos seus respectivos regimes com a existência de vagas, evitando até argumentos protelatórios ou, eventualmente,
que facilitasse a defesa, né, em relação a determinados benefícios que poderiam ser concedidos caso não houvesse estabelecimento apropriado para o cumprimento dessas respectivas penas. Aqui em Minas, o senhor estava falando que tem dificuldade no cumprimento do regime semiaberto? Sim, alguns estados não têm estabelecimentos adequados ou vagas, né? Levando todas essas pessoas para Brasília, ele se certificou de que isso não aconteceria, o que nos leva a crer que, se não houver vaga ou estabelecimento adequado nos estados onde as pessoas façam as postulações para cumprirem as penas lá, que esses benefícios não serão concedidos. E a gente viu também na reportagem, doutor, muita revolta da população, né? As pessoas estavam revoltadas mesmo e pedindo justiça. O senhor acha que com essa decisão, o senhor acredita que a visão das pessoas em relação ao judiciário vai mudar e para melhor também? Eu fui muitas vezes indagado, né, pelas pessoas, pelos conhecidos, nas ruas, né, se haveria condenações, se as pessoas iriam presas. Nós estamos vendo isso, né? E essa postura firme do ministro Joaquim mostra isso, né, que não adianta só condenar. É também necessário que a condenação seja seguida de um cumprimento exemplar das penas. Daí eu penso que enganam-se aqueles que imaginam que essas pessoas não cumprirão as penas para as quais foram condenadas. E que sirva de exemplo, né, doutor? Chega de corrupção nesse país, né? É um caso emblemático, né? Há toda uma simbologia por detrás e o ministro Joaquim faz muito bem de demonstrar isso para a população. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Uma casa lotérica da região do Barreiro, em BH, foi alvo de um criminoso. Ele rendeu as funcionárias e levou mais de R$70 mil. E depois ele foi preso com todo o dinheiro dentro de casa. Caio Henrique Assis Ramos, de 21 anos, abordou as vítimas que chegavam para trabalhar por volta de 7h40 da manhã. A gente bate na porta, se identifica e vai abrir a porta. Ao abrir a porta para a terceira funcionária, ele já entrou junto com ela falando que era um assalto, que queria o dinheiro todo. A casa lotérica fica em uma movimentada avenida do bairro Vale do Jatobá, na região do Barreiro. Mas o que chamou a atenção nesta ocorrência foi a ousadia do bandido, pois o comércio fica a poucos metros de um batalhão da Polícia Militar. Ele é bem ousado, né? A lotérica situa a mais ou menos uns 300 metros do quartel. De acordo com a vítima, o suspeito usou uma faca de açougueiro para ameaçar. Ele batia a faca em cima do balcão. Eu quero dinheiro, eu sei que tem muito dinheiro, só não vou matar vocês que é a mulher, mas se fizer gracinha, eu estou disposta a matar alguém aqui. O dinheiro, mais de R$70 mil, foi encontrado na casa do jovem, dentro de uma mochila. O suspeito foi localizado e preso no interior da residência. A mochila estava dentro de um quarto e ele nos fundos do imóvel. Qual que era o valor que foi encontrado com ele? R$73 mil, aliás, R$73.683. Representantes do Ministério Público Federal se reuniram com a reitoria da UFMG para cobrar da instituição medidas efetivas para evitar os casos de violência e discriminação nos trotes. O MP pretende apurar a forma como a universidade vai lidar com preconceito dentro da universidade. O Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania da UFMG apresentou ao MP um plano de ações estratégicas para o enfrentamento ao racismo e à homofobia. No início do ano, imagens de supostas brincadeiras com mensagens racistas e nazistas promovidas por alunos de direito para receber os calouros provocaram polêmica nas redes sociais. E veja a seguir, a operação especial é montada no centro de BH. E ainda a maior apreensão de cocaína este ano em Minas. Agora, 7h04, eu volto já já.